Meus amigos, a Premier League tá com uma dança de cadeira de técnico, hein? Tá complicado. Vocês viram ontem? O West Ham perdeu, no Espírito Santo deu uma balançada lá, hein? O negócio tá complicado. Maresca mandado embora, falou umas coisinhas lá, a diretoria não gostou, ficou na corda bamba, parada vai entornar lá. Chelsea mandou embora e vai trazer o técnico do Strasbourg que tem essa parceria aí. E o Rubem Amorim, que falou que foi contratado pro Chelsea, pro Manchester United para não ser treinador, sim para ser manager. E manager é o cara que cuida de tudo, scout, os cacete. E aí? E aí logo depois ele foi mandado embora, dando a entender que ele foi contratado para uma coisa e deram a função, mais funções como manager em vez de como treinador, né? E chegou no moedor de técnicos aí do Manchester United, né? Que aí já rodou muito treinador depois do Ferguson, né? Nenhum deu certo, mas também por muitas coisas políticas, né? O clube entrou numa maldição aí, através da política, não consegue sair esse declínio eterno do United, que às vezes bate o campeão aí de uma Copa, mas nada relevante, e é um declínio eterno, né? E parece que não tem mais onde parar, né? Talvez uma queda em algum momento aí para a Premiership, mas eu acho difícil por conta de que a Premier League é muito disputada na parte de cima e na parte de baixo. São times bem ruins, né? Bem fracos. Mas ó o levantamento em Premier League, tá? Olha o aproveitamento em Premier League dos caras. Depois do Ferguson, a gente teve aqui, tá? O David Moyes, o Van Gaal, o Solskjaer, a gente teve o David Moyes, o Van Gaal, o Mourinho, o Solskjaer, o Ten Hag e o Rubem Amorim. Então a gente está falando aí de 6 treinadores, não estou contando interinos, tá? Então vai, o Ferguson saiu, vem o David Moyes. Na Premier League ele ganhou 17 jogos, empatou 6 e perdeu 11, com um aproveitamento de 50%, tá? E aí depois do David Moyes foi o Van Gaal, com 39 vitórias, 19 empates, 18 derrotas, 51,3% de aproveitamento. Depois do Van Gaal veio o José Mourinho, com 50 vitórias, 26 empates e 17 derrotas, 53,8%. É o melhor aproveitamento que vocês vão ver, foi o do Mourinho na Premier League. Ele que ganhou a Europa League em 2016 contra o Ajax. Foi 16 ou foi 17? Ele ganha, acho que é 16 contra o Ajax. O Ajax estava começando a formar aquele time que ia fazer bonito na Champions de 2019. Depois do Mourinho veio o Solskjaer. O Solskjaer tem 56 vitórias, 29 empates e 24 derrotas, um aproveitamento de 51,4%. Depois tem o Ten Hag. Ten Hag tem 44 vitórias, de 14 empates, 27 derrotas, com um aproveitamento de 51,8%. E aí depois do Ten Hag vem o Rubem Amorim, né, que tem o pior aproveitamento, junto com o Rummenigge. Só que eu não coloquei o Rummenigge porque ele era um interino lá, mas ele também tem um aproveitamento bem ruim. O Rubem Amorim tem 13 vitórias, 15 vitórias, 13 derrotas, empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 31,9%. Isso na Premier League. Lembrando que o Manchester United brigou para não cair, né, na parte de baixo da última Premier League. Não brigou exatamente no sofrimento, porque os de 3 de baixo estavam bem ruim, que era Leicester, aí eu acho que era Burnley e no outro time lá, Fulham, acho que é o Fulham, né, que caiu. Não é o Fulham não, Fulham tá na primeira divisão. Tinha 3 times que estavam bem abaixo do nível, né, com um recorte bem baixo. Então o Tottenham e eles ficaram aí uma posição acima, mas com a pontuação bem acima também do primeiro da zona. O United tem aquela fama de que está destruindo talentos, né? Tanto dentro de campo como na área técnica. O Rubem Amorim fez um trabalharaço no esporte, com 2 títulos portugueses. Fez o Gyökeres ser esse cara que foi pro Arsenal. Depois o Gyökeres se manteve com o Rubem Amorim saindo e o Gyökeres manteve os gols, mas quem descobriu o Gyökeres foi o Rubem Amorim. E ele vai pro United com chance de fazer essa reestruturação, mas ele chega nesse moedor e o cara não conseguiu trabalhar, né? O cara não conseguiu trabalhar, com muitas ideias ruins também, né?
uma teimosia com 3 zagueiros, com um time que não tinha características de 3 zagueiros, o Bruno Fernandes jogando como um terceiro homem de meio campo, mais recuado, esquisito, né, jogando quase como volante junto com o Casemiro. Na minha opinião, o Bruno Fernandes sempre um meio armador, tinha que ficar perto da área porque faz muitos gols, mas jogava sempre afastado. Eu vi o Bruno Fernandes jogando muito recuado, substituições erradas, a gente via uma má gestão de elenco, né? Então ele foi cotado como manager, mas não era um manager, né? Ele tomava muitas decisões erradas, porém o Rubem Amorim, quando começou a parecer que tinha uma melhora, 3 vitórias seguidas ali, ele foi eliminado por um time também, né, da 5ª divisão da Inglaterra, na FA Cup, é complicado isso, para segurar, mas parecia que ia dar liga. E aí ele dá essa entrevista aí muito puto, né, falando, puto e sereno, né, falando que foi contado por uma coisa e depois quando chegou era outra. Foi contratado como treinador, depois colocaram ele como manager, o cara contratava jogador, era scout, era os cacete, e o cara foi largando, né? Tanto que ele tava dando risada pra paparazzi, que normalmente o cara não gosta, mas ele já tava largando, né? O elenco parecia que não gostava muito dele, por algumas situações. Mesma coisa do Maresca no Chelsea, os caras falam que o Maresca nem se despediu dos jogadores, só foi embora, cagou pros jogadores. E o Rubem Amorim brigava com o jornalista às vezes, antes dele largar, antes dele ficar naquele modo foda-se, essa é a palavra, ele tava brigando com o jornalista, batendo no peito que a ideia dele era boa, que os 3 zagueiros iam manter. Ele começou a largar, né, e tava mais sereno, tava meio dane-se, e quando parecia que o time ia engrenar, que teve algumas vitórias seguidas aí, não teve 5 pro rapaz cortar o cabelo, né, o Rubem Amorim aí é mandado embora. Quem será que vai assumir essa bronca? Fala do Unai Emery, mas está fazendo um bom trabalho no Aston Villa. O Aston Villa hoje é o 3º colocado. Será que ele vai sair do Aston Villa para ir para o United? Com chance de dar muito ruim e deixar um projeto que está indo bem. Falaram no técnico do Bournemouth. Falaram em alguns técnicos aí, falaram no próprio Maresca, mas dizem que o Maresca já está engatilhado pelo City, quando o Guardiola da área lá na final da temporada. O Maresca é o principal nome, porque dizem que também o Chelsea mandou ele embora por causa disso, descobriu a conversa com o City, não gostou, porque o Guardiola é muito fã, né? O Maresca foi auxiliar dele por muito tempo. E aí, quem será que assume essa bronca do United, né? Falaram em Zidane, mas o Zidane não assumiu nenhum time depois que saiu do Real Madrid. Então eu não vejo o Zidane assumindo uma bomba dessa lá na Inglaterra, no United. O Zidane que é um cara que nunca teve papo na língua, nunca guardou nada, sempre falou a real. O United precisa ver. Vai tentar no mercado interno ali na Premier League, tirar o técnico do Crystal Palace, que está fazendo um bom trabalho. O Chelsea também estava olhando para ele, mas aí preferiu o treinador do Strasbourg, que é bem estudioso, né? Cara ofensivo. Então é isso. Tem um técnico do Bournemouth, um técnico do Crystal Palace, tem o Zidane livre no mercado, né? Eu não vejo o United... Dinheiro tem, mas eu não vejo o United com um projeto esportivo de reestruturação, de tirar um técnico empregado. Então eu não vejo o United chegando no PSG tirando o Luiz Henrique, eu não vejo o United chegando no Barcelona tirando o Hans Flick, eu não vejo o United chegando, sei lá, na Inter, no Napoli tirando o Antônio Conte, não vejo. Eu acho que o United vai ter que ir para o mercado interno ou para quem está livre no mercado, né? Para quem está livre no mercado, aparentemente não é muito fácil de negociar, que é o Zidane. Então, vamos ver. Quem vai deixar um projeto que está, por exemplo, Crystal Palace está fazendo uma boa temporada, está bem na Conference, está bem na Premier League, nas suas realidades, o treinador de lá vai sair para ir para o United, correndo o risco de dar uma decaída na carreira. O treinador do Bournemouth, que está fazendo um trabalho bom também, e aí, será que ele vai sair, vai largar o trampo lá, um projeto bom, para ir para o United, que é uma incógnita sempre? O Unai Emery, que aparentemente ele é do terceiro e segundo escalão, é onde ele vai bem. Quando ele bateu no primeiro escalão, PSG e Arsenal, ele não foi bem. Mas será que ele vai largar o Aston Villa, que está em terceiro lugar, para ir para o United? Eu sei que a camisa pesa, a instituição pesa. O United é gigantesco.
no futebol. Eu não vejo o Naemi largando um projeto que está dando certo, que ele tem convicção, que ele tem liberdade para trabalhar, que ele tem total autonomia para fazer o seu trabalho, e ir para o United que ele não sabe se ele vai ter essa total autonomia, que ele não sabe se ele vai ser apenas treinador, porque como o Rubio Almeida falou, ele foi contratado para ser treinador, chegou lá a colocar ele como manager, dando várias funções para ele, de scout, de contratação, de indicação, de tudo. É isso. Vamos lá. Eu não estou falando do Chelsea nesse vídeo, porque o Chelsea já contratou o seu treinador. Talvez eu fale do Maresca no próximo vídeo do canal, tá? Que o Maresca eu acho que foi injustiçado, tá? Mas ele sim também tem algumas coisas de colocar jogadores estranhos no seu esquema, colocava alguns jogadores bons em posições diferentes. Não sei se é um pensamento dele de futebol ou se ele realmente tinha esse meio jeito turrão de querer dar uma fritadinha em alguns jogadores que ele não batia muito o santo. Mas é isso. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative o sininho. Um beijo no coração de vocês. Valeu!